recursos. Então, agradeço aqui a presença, mais uma vez, de todos, os oradores, dos patrocinadores também, do Abreu Advogados, também dos nossos mestrandos e mestrandas que estão cá, e da Associação dos Estudantes da nossa universidade, que também ajudaram aqui nessa organização. E desejo a todos nós, né, um excelente congresso, seminário, que vamos passar aqui hoje de manhã. Muito obrigada. Bem, e quero dar então as boas-vindas a todos os que estão cá, a todos os que se disponibilizaram para passar esta manhã conosco. Sei que muitos aqui têm compromissos logo a seguir, num grande congresso que é realizado todos os anos na Universidade de Coimbra. Quero desde já agradecer. E agradecer também aqui essa iniciativa que foi aqui realizada pelo canal Arbitragem, aí na presença do doutor Lauro Parente, que juntamente com a nossa mestranda, a doutora Suelen Abade, aproveitar essa oportunidade para trazer aqui este debate hoje para a nossa instituição, reunindo aqui especialistas nacionais e internacionais. Aqui temos aqui o professor Ricardo Campos, aqui, que é renomado advogado, é árbitro, autor de várias obras. O ano passado esteve cá a lançar na Embaixada do Brasil o seu último livro. A doutora Flávia Bittar, presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil, a Camarb. A doutora Vera Cecília Monteiro de Barros, que é sócia do escritório da professora Selma Lemes, uma das precursoras da lei da arbitragem no Brasil. O doutor Augusto Tolentino, sócio da Tolentino Advogados. O doutor Marcelo Vilela, sócio do Portugal Vilela Advogados, que esses todos, né, o professor Ricardo, diretamente de Frankfurt, e os demais diretamente do Brasil aqui. Aí os conhecimentos, as experiências, promovendo aí um debate que vai ser certamente enriquecedor sobre os desafios e as tendências aqui desta área, que vai ganhando cada vez mais projeção pela sua importância, né, na resolução. E vamos dar início ao primeiro painel. Já vamos chamar, então, aqui os componentes do primeiro painel, por favor. É o doutor Sandro e o doutor Malheiro. Faço uma rápida apresentação também aqui do doutor Gonçalo Malheiro, que é advogado e sócio da Abreu Advogados, que é uma presença importante e essencial desta conferência também, sendo um patrocinador deste evento, que pela primeira vez acontece na Universidade Europeia. O Dr. Gonçalo é LLM em arbitragem pelo Queen Mary of London e membro também árbitro inscrito da Camarg, que é presença marcante aqui nesse nosso evento de hoje. E, portanto, é um prazer para mim e para a Abreu Advogados estar associado a este encontro, e ainda por cima na companhia aqui de vários colegas e amigos que já nos conhecemos de outros eventos e de outras circunstâncias relacionadas com o tema da arbitragem. A arbitragem, enfim, nasce do quê? É um modo de resolução de conflitos, de litígios, que nasce de um acordo de vontade das partes em submeter a resolução deste litígio a árbitros, portanto, a pessoas que não são juízes, não são magistrados. Isto é a arbitragem, é o ponto comum a qualquer arbitragem. Tanto é a arbitragem, uma grande arbitragem internacional, digamos assim, por exemplo, uma arbitragem de investimento, não é, entre um Estado e um investidor, como é também a arbitragem, um pequeno conflito de consumo que tem lugar num pequeno centro de arbitragem, numa recôndita cidade do país. Isto tudo é arbitragem. Portanto, nós quando falamos de arbitragem, temos que saber exatamente, temos que ter o cuidado de perceber esta enorme diversidade que está por trás
do que é efetivamente a arbitragem. São realidades em si muito diferentes. Temos aqui a presença do Dr. Gonçalo Malheiro. Doutor, gostaríamos de fazer algumas questões. A primeira, até que ponto é que a questão da confidencialidade da arbitragem limita ou não limita a utilização da inteligência artificial? Muito obrigado, muito gosto em estar convosco. A confidencialidade, sim, pode ser uma condicionante, porque a confidencialidade é uma das razões pelas quais as partes escolhem a arbitragem, não é verdade? E, portanto, nesse sentido, querendo manter-se o processo confidencial, isso pode limitar o uso de inteligência artificial, nomeadamente, por exemplo, uma coisa que acontece com frequência é tentar saber quais são as tendências das decisões em determinado tipo de processos. Ora, se os processos são confidenciais e não são objeto de publicidade, isso acaba por limitar esse tipo de informação pública. Quão emergente é este tema para a sociedade académica, visto que o Dr. Gonçalo Malheiro, juntamente com a Abreus Advogados, são um dos patrocinadores deste evento? A arbitragem é uma área que está a ter um enorme crescimento, não é verdade? O número de arbitragens tem crescido de forma significativa. Por outro lado, para o meio académico também há aqui uma relação com isso, não é? Portanto, a arbitragem é algo com futuro, obviamente, e portanto interessa naturalmente ao meio académico, e temos assistido, por exemplo, aos moot-courts, que são equipas de universidades que participam em concursos internacionais, competições internacionais, não é? E, portanto, aqui também é algo que interessa aos estudantes e ao meio universitário. E, portanto, nesta perspectiva, a Abreu Advogados, como entidade que, naturalmente, está envolvida no mundo da arbitragem, também tem muito gosto em associar-se, por exemplo, à Universidade Europeia nesta ocasião. Obrigada. Podemos contar consigo para as próximas atividades? Certamente que sim, com todo o gosto, e podem contar comigo e com a Abreu Advogados para o que for preciso. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde. Estamos aqui com o professor Sandro Simões, que também é professor aqui na Universidade Europeia. Professor Sandro, existem limites éticos ou regulatórios que podem restringir essa autonomia privada em determinados casos? Na hipótese de arbitragem disso, não é? Sim, eu agradeço a pergunta, também a possibilidade de falar aqui nessa ocasião. Quer dizer, os limites éticos para a autonomia privada, e que são limites também legais, dizem respeito sempre, num primeiro momento, à capacidade das partes, a capacidade jurídica das partes em tomar a decisão sobre a convenção arbitral. Então, se nós estamos a tratar de pessoas com plena consciência e capacidade de firmar negócios, então é o mesmo tipo de limite, o mesmo tipo de regulação que existe também para a prática dos atos civis em geral. Uma pessoa que não tem a capacidade para os atos da vida civil também não tem capacidade e autonomia para fechar uma convenção arbitral. O limite ético tem que ser analisado a partir da igualdade ou da isonomia das partes. Estamos a falar se existem vícios de consentimento em razão de não haver clareza sobre os efeitos da arbitragem, o que é que as pessoas estão fazendo quando assinam um contrato que submete a resolução do conflito à arbitragem, quando há uma diferença grande entre uma grande empresa, por exemplo, num contrato de adesão, e um particular que não entende o que é que está fazendo quando assina um contrato de adesão, ou não pode negociar a cláusula justamente porque aquilo está num contrato de adesão, né? Então nós não modificamos os contratos de adesão. Esse é um problema também que pode vir a ser discutido judicialmente, porque inquina de algum vício a vontade das partes e a autonomia privada. Então vamos aqui para o nosso próximo painel. Convido a professora doutora Flávia Bittar para tomar aqui assento no nosso palco. Obrigada. E a formação também estávamos aqui com dois, vamos fazer os dois juntos. Então também já convido aqui a doutora Vera Cecília Monteiro de Barros. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da prova digital.
Nós começamos a ter um contato mais forte com a prova digital com a pandemia, né? Antes da pandemia, nós trabalhávamos de um determinado modo. Quando veio a pandemia, nós tivemos que nos adaptar a uma nova realidade e aí começamos a usar meios que já existiam, né, mas que estavam ali adormecidos. Então, nós tivemos que nos acostumar a utilizar audiências virtuais e o que eu vou falar um pouco mais aqui, assinaturas digitais, né, que são meios de prova efetivamente digitais. E a questão da admissibilidade dessa prova digital, ela está diretamente relacionada com a licitude da prova, né, se é uma prova lícita ou não, se é uma prova autêntica, se é uma prova íntegra e como foi feito o acesso e a rastreabilidade dessa prova, né, para que ela possa ser efetivamente usada na arbitragem. Se for o caso, se as partes estiverem em um determinado ambiente, um determinado país em que há muita discussão a respeito da utilização de provas digitais, coloquem na convenção de arbitragem, porque o que está colocado na convenção de arbitragem faz lei entre as partes, né? Então já fica acordado entre elas, né, sendo um mecanismo privado de solução de conflitos, que na arbitragem delas, elas vão usar as provas digitais. Buscar sempre as ferramentas de validação da prova, né, para não correr o risco de ter uma discussão sobre a autenticidade. E com relação aos e-mails e aos anexos, sempre, eu tenho visto isso muito em arbitragem, e gera ineficiência quando não é feito dessa forma. Vai juntar um e-mail, junte a cadeia inteira de e-mails. Então eu termino com uma frase que eu achei interessante, de um autor que li para me preparar. Ele diz: o poder da tecnologia de resolver disputas é superado pelo seu poder de gerar controvérsias. Então, é tomar cuidado com, às vezes, o uso de ferramentas de uma forma indiscriminada, pode ser um tiro no pé. Obrigada, gente. Aí, na verdade, eu sou brasileira, eu me formei em 94 e a nossa lei de arbitragem no Brasil ela é de 96. E na época que eu estudei, provavelmente minha amiga Flávia, Augusto, Marcelo, que estão aqui, a gente não tinha nas universidades de direito matérias relacionadas à arbitragem e mediação. Eu basicamente nem ouvi falar em arbitragem na faculdade. E isso foi acontecendo muito depois, e hoje, quando a gente se formava na faculdade, o advogado era preparado para litigar. O bom advogado era advogado bom de briga, né? E hoje, felizmente, muita coisa mudou. E hoje o bom advogado, além de precisar ser bom de briga, porque de fato acho que isso não mudou, saber ser um bom negociador, precisa entender e conhecer todos esses métodos hoje que nós temos de resolução de conflitos fora do ambiente judiciário. E agora, eu acho que o desafio maior, ainda mais para nós aqui, pelo menos eu que sou um pouco mais velha, fico pensando como a gente entender e começar a nos aventurar nesse mundo da inteligência artificial, que eu acho que é muito desafiador e difícil de entender, e o novo advogado vai precisar saber de tudo isso. Então, isso tudo, gente, é um mundo novo, e para mim fica um grande ponto de interrogação que eu espero que Marcelo e Augusto tenham maior sorte para tentar responder. Mas é dificílimo, né? E aí, qual que é a grande pergunta? O uso dessas tecnologias, da inteligência artificial e a instrumentalização do processo, elas vão levar à coisificação da arbitragem? Eu vim conversando no Uber e ele falou assim: meu Deus, isso tudo para mim é um contrassenso. O próprio ser humano querendo acabar com o ser humano. Será que o ser humano vai acabar? Será que daqui 10 anos todos nós vamos ser completamente dispensáveis, né? Que mundo que nos espera? Enfim, eu não sou tão pessimista, eu ainda acho que vai ser difícil o ser humano ser substituído pela máquina, mas muitas atividades nossas. E eu acho que para o bem, se a gente souber usar para o bem, isso pode otimizar nosso tempo, pode fazer com que a gente tenha mais qualidade de vida para fazer outras coisas. Mas tem que saber usar o que é bom, mas também não deixar de ser um uso responsável, com cautela, e especialmente na nossa área do direito, a gente tem que preservar a confiança, a imparcialidade e a expertise humana no processo. Eu acho que isso vai ser difícil e vai demorar um pouco para a máquina conseguir nos substituir. Eu deixo aqui o meu contato, muito obrigada, agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição aí para
Tá bem. Então, olha, agradeço, muito obrigada. Convido, então, todos para um coffee break aqui na tenda e depois nós voltamos. Muito obrigada. Obrigada. Muito bom dia uma vez mais. Dizer-vos que é um gosto enorme, na qualidade de coordenadora da Licenciatura e da Área Científica do Direito, acolher-vos na Universidade Europeia. Estejam em casa, voltem sempre a casa quando entenderem. Será para nós, de facto, um gosto enorme poder acolher-vos. E também é um privilégio recebermos hoje ilustres conferencistas nesta organização tão atual sobre um tema também tão premente como é a arbitragem e o direito na atualidade. O direito que é convocado a um mundo muito diferente, a um mundo que ainda, sendo futuro, é presente e para o qual, possivelmente, os juristas estão, porventura também eles, mais do que outros preparados, porque nós, juristas, medimos a sociedade e a sociedade está em constante mutação e a sociedade está desafiante. E para nos falar sobre esses desafios, nomeadamente olhando para o direito neste mundo novo, a globalização e, como não, elas são incontornáveis, as novas tecnologias, com os seus avanços e os seus retrocessos, eu tenho enorme gosto de acolher neste painel o Sr. Dr. Marcelo Gonçalves Vilela e, portanto, é com muito gosto que eu dou a palavra ao Sr. Dr. Marcelo Gonçalves Vilela para nos fazer neste painel a sua apresentação. Sr. Professor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, mas queria só indagar o meu colega Augusto e talvez propor à presidência se poderíamos inverter para que o professor Augusto pudesse falar primeiro, porque me parece que tem um compromisso a seguir. Agradeço à Universidade Europeia e ao canal Arbitragem, e aqui faço na pessoa do meu amigo Lauro Parente. Disco a tecnologia e decisões arbitrais, o papel da inteligência artificial nos processos arbitrais e os desafios dos árbitros. Eu acho que, diante desse tema, quem enfrenta maior desafio sou eu, que pouco ou quase nada entendo de inteligência artificial. E tem também o desafio de tentar refletir. Eu acho que a inteligência artificial pode ser usada, sim, para fins de pesquisa, para se criar, para a organização dos documentos, para a elaboração, sim, de algumas petições e, quem sabe, né, para a elaboração de alguma parte da sentença. Mas tudo isso, eu acho que é o tempo que vai dizer. Avaliação de potencial conflito com árbitros escolhidos e para até, eventualmente, a análise da conveniência da adoção do procedimento arbitral. Enfim, eu acho que há muitas possibilidades de uso do IA e ela vai ser efetivamente utilizada. Nós temos que aprender como é que isso vai se dar. No momento, eu acho que nós temos todas essas indagações, mas nós temos também que considerar que essas dúvidas que nós temos podem ser sanadas, não só com o passar do tempo, mas, sobretudo, porque nesse tempo a inteligência artificial vai se beneficiar de algo que é dela, que é uma capacidade grande de autoaprimoramento. Então, pode ser que essas respostas sejam oferecidas por ela mesma. Com o exíguo tempo que eu tinha, eram essas as considerações que eu gostaria de trazer, na verdade, essas dúvidas que eu gostaria de lançar, e eu, mais uma vez, agradeço por essa oportunidade, peço desculpas, mais uma vez, por ter que me ausentar, e desejo a todos um ótimo resto de manhã e início de tarde. Muito obrigado. Muito obrigada. Frente a esses desafios da inteligência artificial e arbitragem, é preciso dizer que sem árbitro não há arbitragem e que, portanto, a inteligência artificial, com todos os seus desafios, jamais substituirá
a pessoa do árbitro ao decidir. A provocação feita pelo Augusto nesse sentido é uma provocação muito mais quais os limites do auxílio ao árbitro e não da sua substituição. Então, por isso, Augusto, a esta pergunta feita por você, cuja resposta ele já sabia e queria que eu desse, eu acabei fazendo a resposta no início, na presença dele. Muito obrigado pela presença. Como falamos, um público selecionado no ambiente acadêmico, eu não tenho dúvida que a inteligência artificial promoverá no âmbito do direito uma seleção de profissionais. Grande parte dos profissionais do direito irão desaparecer sob o ponto de vista funcional se não entenderem que o direito é conhecimento, o direito não é fazer, o direito não é burocrático. E, portanto, quando a inteligência artificial e a tecnologia chegam, eu acabo por privilegiar os profissionais que sabem pensar, mais do que isso, aqueles que estão a decidir. Portanto, não percamos de vista que o sistema de justiça, seja estatal, seja privado, continuará tendo como figura indispensável o julgador. Talvez com uma série de facilidades, deixando para ele aquele momento da solidão, a solidão de decidir, a solidão de sentir e depois fundamentar. Essa indelegável, ainda que todos os documentos, todas as informações estejam à volta. Portugal, mas sobretudo adoro estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Professor. O privilégio é nosso por o termos aqui. Volte sempre, esteja sempre connosco, porque também esse é o nosso desejo. Como atribuiríamos a autoria desta mesma sentença, uma vez que ele suportou-se da inteligência artificial para produzir a sentença e limitou-se unicamente a ler para as partes? Ainda aqui trago a questão, no âmbito das partes, ao início do processo, conhecerem do uso, deste instrumento para o processo arbitral. A quem, na verdade, estaríamos a atribuir a autoria dessa sentença proferida? Ao árbitro ou à máquina usada para, então, através do conteúdo dos interesses das partes, produzir aquilo que foi, ou seja, aquilo que é a decisão última da lide submetida à apreciação? Obrigado. Muito obrigada. Ela é a mesma resposta daquele juiz que delegou a redação, a análise e a redação da sentença ao seu assistente ou ao seu estagiário. O juiz que assina essa sentença, ele não está assinando um ato ético de decisão dele. E se o árbitro, por conveniência, mais do que isso, por falta ética, utilizar a inteligência artificial para decidir, ele estará cometendo uma falta ética. A autoria atribuída a ele certamente não será. Então eu não tenho o receio, como alguns têm, de que a inteligência artificial vá substituir o julgador. Porque muitas vezes esse julgador pouco ético, ele já é substituído pelo ato do seu assistente, do seu estagiário. E, portanto, a inteligência artificial nada vai ser do que o assistente de luxo em tempo real. Daquele que comete falta ética e não enfrenta o tema da decisão na sua solidão. Por isso, a minha questão não é de autoria dessa sentença, é questão de saber quem eticamente vai utilizar a inteligência artificial ou não. Professora Susana, temos uma questão para si. Gostaríamos de saber qual é que é a sua percepção sobre a importância em termos este tipo de eventos e com este tema aqui na nossa faculdade. Muito obrigada. Primeira nota de importância deste evento. Tratou-se de uma organização entre professores e estudantes. E, portanto, isto mostra, por um lado, a ligação de proximidade que existem
que existe entre os estudantes da nossa escola e os seus professores. E, portanto, este é o primeiro traço distintivo que eu me importa assinalar. O segundo traço tem que ver com o facto de nós conseguimos trazer à nossa escola os melhores investigadores nas áreas científicas do direito, designadamente naquilo que é o direito da atualidade, os novos futuros da filosofia do direito e da teoria de direito. O professor Ricardo Campos simboliza, de facto, os melhores de entre os investigadores nestas matérias que nós conseguimos trazer hoje à Universidade. Ao mesmo tempo, denuncia a importância das parcerias com a prática profissional. Por exemplo, tivemos como patrocínio desta iniciativa uma das grandes sociedades de advogados, designadamente a Abreu e Associados. Portanto, é uma manhã feliz. Estes eventos são importantíssimos para que os nossos estudantes possam confrontar-se com as questões mais relevantes do direito à atualidade, para que possam interagir com os melhores investigadores nestas temáticas e, ao mesmo tempo, para que se possam relacionar também com os práticos do direito, com as grandes sociedades de advogados, ajudando a projetar o seu futuro e essa rede. Muito obrigada, professora. Foi um prazer. Obrigada. Então, professora, não nos esqueçamos do direito, na sua ciência e na arte. E por mais que me entusiasme com este momento, que é de mais de dúvidas do que de certezas, por mais conferências que possa assistir, fica sempre algo por dizer, fica algo por esclarecer. Vibrei, mas que me deu realmente também um prazer conhecer a sua obra e, no fundo, saber que nos pode ajudar e que será sempre um gosto para nós tê-lo connosco. Porque está também a fazer um caminho, diria, aventureiro, no bom sentido, tentar descobrir, tentar trazer à colação a partir da filosofia do direito. É também um pensamento que é acompanhado pelo Sr. Professor Eduardo Vera Cruz, também tem escrito sobre o tema, mas agradeço naturalmente, Sr. Professor, que nos dê a honra de o ouvir e gostaria também de chamar à mesa o Sr. Embaixador do Brasil, que nos deu a honra de acompanhar e de nos acompanhar até ao fim desta sessão. Sr. Embaixador, por favor, junte-se a nós para ouvirmos o Sr. Professor e tudo aquilo que tem para nos ensinar. Faz favor. Senhor Embaixador, se nos quiser dar a honra, não, está connosco. A não ser que se sinta mais confortável aí. Especialmente a Suelen, que cuidou tão bem desse convite que chegou a mim em Frankfurt, a mim e a minha esposa. E é uma honra estar aqui com vocês hoje e apresentar um tema que é um livro que eu lancei, esse livro chama Metamorfose do Direito Global, que é um livro que eu lancei em 2000 e a versão em português foi em 2013. Na verdade, a tradução do original em alemão. E foi um livro que eu levei a fundo a pesquisa durante anos na Alemanha, durante o meu doutorado, durante a minha docência na Alemanha. Hoje eu continuo onde eu continuo como professor. E esse livro é um livro que trata sobre a interação entre o direito e a tecnologia. e grande parte dessa vida própria dele vem de 2 prêmios que o livro recebeu, que foi o prêmio da Universidade de Frankfurt como a melhor tese de doutorado de humanas, na época, de todas as ciências humanas da universidade, e depois a versão em inglês da Academia Europeia. Então isso acabou impulsionando e dando ao livro uma vida própria, o que para mim foi muito gratificante. Um ponto importante que eu queria também chamar a atenção é que, na verdade, eu lancei vários outros livros depois e eu trouxe 2 deles aqui. Um deles eu tive a honra de ser convidado pelo embaixador. Eu lancei no ano passado esse livro na Embaixada do Brasil, em Lisboa, e no mesmo ano no Congresso Nacional no Brasil, no Salão Negro, que é sobre a relação entre infraestrutura física e serviços digitais. E lançou um debate nacional sobre o tema, com a pergunta central, se aplicativos como Google, Netflix, também de alguma forma tem que financiar com a infraestrutura brasileira.
visto que eles se valem da infraestrutura e praticamente não pagam nada, por conta de uma determinada regulação do início da internet. Então, eu reconstruo toda a regulação historicamente e mostro que agora eles também, não só os serviços de telefonia, têm que construir antenas, passar cabos, né? Imagina, embaixador, passar um cabo de São Paulo a Manaus. É completamente diferente do que passar um cabo de Coimbra a Lisboa, né? Ou na Amazônia, né? Então, na verdade, esse livro é sobre conectividade e as novas necessidades regulatórias. Quem tiver interesse é só procurar na internet, é facilmente de achar. E esse outro livro que chama O Futuro da Regulação de Plataformas Digitais, que é sobre regulação de fake news e regulação econômica, né? E eu tive também aqui a honra de ter o prefácio da presidente do Comitê Europeu, a parlamentar Anna Cavanzini, que foi quem fez os 2 regulamentos europeus mais importantes, que é o DSA e o DMA. Então, e aí para complementar e fechar a apresentação, eu trouxe aqui um dos pontos centrais do livro, e a mensagem central do livro, né, como eu disse no início, é que o direito, ele acaba se tornando um direito muito mais híbrido, e não mais o direito como a gente estudou na faculdade. O direito passa a fomentar colaboração com privados, nesse caso todas essas instituições são privadas, e só que ele não se mistura de qualquer forma, ele mantém de alguma forma, né, a sua essência enquanto direito, mas por outro lado ele reconhece que ele não é capaz de lidar com uma sociedade tecnológica dinâmica como essa. Então esse caráter híbrido do direito é o caráter do direito moderno que passa a querer lidar com questões complexas. Se ele não se reconhecer como esse direito, se ele se orientar por paradigmas antigos, como do formalismo, da materialização, a gente vai ter um caos completo em que o direito vai ser substituído por outras formas de resolução de conflito. Muito obrigado. Temos aqui a presença do professor Dr. Ricardo Campos. Professor, gostaria de fazer-lhe uma questão sobre o que acha desta conferência e qual é que é a importância em termos deste tipo de eventos e com este tema num contexto universitário. Primeiramente, é uma honra estar na Universidade Europeia. Muito obrigado pela recepção. Um evento sobre arbitragem no meio digital é extremamente importante, porque na medida em que o mundo migrou para o meio digital, ele é um mundo que não é tão ligado aos estados nacionais. E o mecanismo de resolução de conflito de arbitragem é algo que casa muito bem com essa nova dinâmica do mundo digital. Então, o evento ele é um evento extremamente pertinente, que traz um grande conhecimento e lança também novas questões para próximos e futuros eventos. Muito obrigada, doutor professor. Obrigada, foi um prazer. Raimundo Carreiro, que é embaixador do Brasil em Portugal. Senhor embaixador, temos algumas questões que gostaríamos de fazer. A primeira é quais considerações tem acerca dos objetivos desta conferência com o tema sobre a arbitragem e o direito na atualidade? Eu acho de extrema importância, principalmente dentro de uma universidade, esse assunto vir à tona. E sobre a questão da arbitragem, é o futuro. O futuro vai ser a arbitragem, como o professor Ricardo Campos acabou de falar. No mundo moderno, e no mundo que a gente vive atualmente, e esse é o futuro, como eu já disse, a arbitragem se apresenta como uma solução, porque um cidadão não pode ficar esperando 1 ano, 2 anos por uma solução que lhe atinja ou que atinja terceiro por uma decisão judicial que pode ser decidida por uma arbitragem. Então eu vejo com muito bons olhos essa arbitragem. Isso é no mundo inteiro. No Brasil, por exemplo, nós temos já uma legislação moderna sobre a questão da arbitragem. Temos aqui a presença do Lívio Pinheiro, que é o presidente da Associação dos Estudantes aqui na Universidade Europeia. Presidente Lívio, gostaríamos de saber o que é que significa para si a presença da associação na organização deste evento. Ok, antes de mais, muito boa tarde, saudações a todos.
A presença da Associação de Estudantes da Universidade Europeia nesta atividade marcou o início de uma era, que é a era participativa dos estudantes, a era em que a associação está intrinsecamente ligada aos anseios dos estudantes e juntos caminhamos de mãos dadas para poder realizar atividades que sejam de interesse comum. Antes de mais, eu gostaria de agradecer a participação ativa e o apoio, não é, dos nossos patrocinadores, como a firma Abreu Advogados e o canal Arbitragem. Agradecer também a organização principal da nossa colega de mestrado, que é a Suelen Abad, desta atividade em que a associação entrou como co-organizadora, não é? E não podia ser também indiferente a presença e participação de grandes entidades que nós tivemos, como o senhor embaixador do Brasil em Portugal, os distintos professores, os nossos professores de cada casa, por exemplo, a professora Elisabetta Cioli, a professora Cristina Caldeira, o professor Sandro, a professora Susana Videira. Pronto, tudo isto marcou o que nós conhecemos como a andragogia, não é? Sabemos que o ensino pode ser diferido em andragogia e pedagogia. E normalmente numa universidade nós não podemos estar ancorados àquilo que é a pedagogia, que é o ensino para crianças e adolescentes. Nós sabemos que temos vários ciclos de ensino, como a licenciatura, o mestrado, o doutoramento e a pós-graduação, e que são normalmente ciclos em que ingressam estudantes de diferentes faixas etárias e de diferentes culturas também, como é evidente. Então, em situações como essas, uma universidade capaz como é a nossa, certamente irá sempre investir naquilo que é o ensino, não só no método pedagógico, mas também andragógico. E para isso, certamente, tem o apoio integral e incondicional da Associação de Estudantes na realização de atividades como essas. Então, desde já, o meu obrigado pelo apoio e continuaremos, nesse caso, todos juntos e firmes. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui com a Suelen Abad. Suelen, desculpa, pode dizer-nos como é que se sente depois de ter conseguido realizar uma atividade que tirou do papel? Muito obrigada pela pergunta, muito obrigada por todo o apoio que a associação nos deu aqui na realização desse evento, e eu fico muito feliz com isso. A sensação é de dever cumprido. Fico muito feliz que tenha dado tudo certo, mas esse projeto não teria dado tão certo se não fosse a associação apoiando, o Lívio, na pessoa do Lívio, o presidente da associação. Gostaria também de agradecer ao Cianuc e convidar os alunos a vir aos eventos. Esses eventos são de extrema importância para a gente dar uma vida para a universidade e também para que possa nos ajudar a criar um ambiente de pesquisa, que essa é a finalidade principal de uma universidade, como o próprio nome já diz, universidade. E qual conselho gostarias de deixar para os alunos que também têm iniciativas assim, mas não tiram do papel? Simples, façam e tenham coragem. Acho que coragem é a palavra-chave e primordial da vida de um ser humano. Então tenham coragem e façam. Eu costumo dizer que nós só erramos porque nós tentamos. Então, ainda que erremos, o importante é que tentamos. Boa tarde a todos. Estamos aqui com a Piedade Gominho e queremos fazer algumas questões. Uma das quais é qual é a importância desta conferência perante a lusofonia? Sem dúvida, é uma boa oportunidade e desde já dou os parabéns aos organizadores, porque é muito importante que estes eventos se concretizem, porque é uma maior riqueza de conhecimento, de interação e uma valorização de conhecimentos das várias multiculturalidades que possamos sempre ter presentes e que é uma mais-valia para todos, não só para os estudantes como para a universidade. Um bem-aja para todos eles. Temos aqui presente a professora doutora Elisabetta Alcioli, representa para si a presença do embaixador do Brasil cá em Portugal neste evento. Representa, e eu sou brasileira, então eu já sou mais suspeita, não é? Mas representa o prestígio deste evento, porque o embaixador esteve cá
para assistir esse evento por causa de um dos palestrantes, que era o Dr. Ricardo Campos. Lançou o livro dele o ano passado na Embaixada do Brasil. Vamos dizer que o embaixador Raimundo Carreiro é uma pessoa muito expansiva, muito aberta e, como ele sempre diz, onde há brasileiros, a embaixada tem de estar. E aqui esteve hoje o embaixador, para nossa alegria, aqui para fechar este evento tão relevante que vai ficar para os anais aqui da nossa universidade. Os estudos e a ciência é o caminho. Esse é o primeiro passo, acho que de muitos bons que nesse tema podemos dar aqui. Então vocês estão de parabéns pela organização. Muito obrigada, professor.